Olá! Olá, mulheres fortes entrando aqui, Tchanã, Fabi. Olá, Júnior, boa noite para todo mundo que tá entrando. É hoje, finalmente, a nossa live Aprenda a Dizer Não Sem Se Culpar. Para quem já tá entrando, quem quiser aí, pode pegar uma aguinha, sempre bom se hidratar. Se possível, e quem tiver por perto, papel e caneta, porque a gente vai usar no nosso exercício sistêmico, mas se não tiver, não tem problema. Entra, sente o exercício. A única coisa ruim é que depois não dá para consultar, ou enfim, né, guardar aí o exercício, mas quem quiser pode me perguntar depois também, sem problema nenhum. Muito boa noite para todos vocês. Primeiramente, parabéns pela coragem de disponibilizar um tempo para você aprender algo diferente. E também pela coragem, né? Porque eu garanto que o que vocês vão ver aqui depois não dá para desver. Então a gente começa um processo de expansão da consciência. Aqui a gente vai falar de aprenda a dizer não sem se culpar. Muita gente consegue falar o não, sustentar, mas às vezes fica se sentindo meio mal, sente um peso, uma culpa. Tem gente que não consegue nem nomear, fica apenas sentindo algo ruim. E tem gente que mascara esse mal-estar numa raiva, num movimento de não se importar, num movimento de deixar pra lá. Mas a gente vai ver aqui no decorrer do conteúdo que talvez não seja bem assim até o final. Não vou tomar o tempo de ninguém, fiz um roteiro mara aqui pra gente seguir e não se perder. Então, o que a gente vai falar? Primeiramente, como que a gente identifica esse movimento? O que eu sinto? Como que eu sinto? Depois a gente vai começar a falar de como ir transformando a visão do que a gente tem por trás desse não. A gente vai partir para o exercício prático, exercício sistêmico, que eu nunca fiz aqui nas redes sociais. E aí a gente vai para a conclusão, tá bom? Quem quiser pode interagir, na medida do possível eu vou lendo aqui os comentários de vocês. Se hidratem e vamos lá. Bom, a gente vai começar a nossa live com uma história. As histórias sempre nos transformam sem dizer muito, né? Vamos lá. Era uma vez o João. João era um jovem rapaz que morava no Morro do Alemão. Certa vez João estava batendo uma bolinha na frente de casa. E aí, quando de repente aparece sua mãe, gestante de 8 meses, aquele barrigão, ela pede para interromper o jogo. E ela dá um recado muito complicado pro João. Ela fala para ele que o pai dele foi preso e que ele quer conversar com ele. João fica meio sem saber o que fazer. Ele vai para casa, ele passa aquela noite em claro, ele não compreende bem porque a mãe dele também não deu muitos detalhes. E ele fica pensando o que tem esse pai para falar para ele, né, depois de ter sido preso. João acorda no dia seguinte, ele vai até o encontro do pai. E quando ele encontra o pai dele, o que o pai dele tinha para falar era: João, estou preso porque eu fiz um assalto. Se você não sabia, agora você precisa saber. Esse é o jeito que eu sustento a nossa família. Mas agora eu tô preso e não tem mais o que fazer. Então essa tarefa tá com você. Você vai sair daqui, você vai descer o morro, você vai assaltar quem você encontrar lá embaixo, você vai vender o que você roubou e você vai levar o dinheiro para sua mãe, porque é assim que a gente vive e é assim que a gente faz as coisas. João fica arrasado, né? João volta para casa, frustradíssimo, porque a última coisa que ele esperava que o pai dele contasse para ele era isso, e inclusive que incumbisse ele de uma tarefa que é tão complicada. Mais uma noite que o João passa em claro, tentando se decidir como e quando ele ia atender o pedido do pai dele. Outro dia João acorda, ele desce o morro, ele observa todas as pessoas e ele fica pensando como que ele vai fazer aquilo, mas falta muita coragem. Ele lembra da mãe, grávida de 8 meses, do pai preso, das coisas faltando em casa. Passa o período da manhã, ele não faz o que o pai dele pediu. O período da tarde se repete, a mesma situação. Quando chega o começo do anoitecer, o João desiste e ele resolve que aquilo não é para ele. Quando ele volta para casa, ele volta com uma sensação. E aí eu quero que vocês me contem aqui.
Como que vocês acham que João voltou? Com que sentimento? João voltou feliz, porque ele foi um cara condizente com as regras da sociedade, ele não tirou nada de ninguém? Ou vocês acham que ele voltou triste, porque ele não fez o que o pai dele pediu? Vamos lá, cadê? Já tá sofrendo, Fabi, por ele? Pois é, né? História do João, assim como muitos. Mas talvez a similaridade não seja no sofrimento, mas sim na sensação que o João sente. Ainda que ele fez o que era certo, João fica extremamente triste, ele fica com pesar, porque ele não fez o que o pai pediu para ele. E aí, com essa história do João, a gente começa a entender, né? Ainda que eu faça o que é certo, como assim eu fico com esse peso, com essa sensação, com essa angústia dentro de mim? Eu vou contar uma história para vocês. Quem já me segue aqui no canal já deve ter ouvido eu falar. Quando eu conheci meu esposo, a gente teve um encontro de almas e muito rápido a gente foi morar junto. E a gente estava muito certo disso, a gente estava muito feliz, nós sustentamos a nossa escolha, mas para nossa família foi meio que um choque. Afinal, as pessoas que amam a gente, elas também têm desejos para nós, elas também tinham sonhos para nós, e a gente acabou fazendo tudo bem diferente. E nesse processo, a gente acabou sentindo um pouco de culpa, também um pouco desse peso, porque a gente falava assim, nossa, a gente tá fazendo o que a gente escolheu, o que é certo, mas parece que a gente deixa as pessoas infelizes. E ninguém falou que a gente não podia ficar junto, ninguém tentou impedir, ninguém fez nada. Mas era algo meio velado. Quando a gente rompe algum padrão, algum desejo do meio que a gente vive, a gente sente isso não precisa nem ser falado. Eu, naquela época, eu tive até inocência, querendo ser boazinha demais, eu cheguei a pensar, nossa, e será que, assim, por que eu tô sendo essa pessoa que talvez deixe os outros infelizes? Será que não é melhor desistir disso? Eu senti a culpa, mas eu acabei sustentando, ficamos juntos, temos uma relação maravilhosa com as nossas famílias, mas eu só tô contando isso aqui pra você entender que às vezes é velado, né? Fica um peso, fica algo mal contado e a gente fica querendo talvez resolver de um jeito que a gente acaba até se sabotando. Então, as nossas ações não são julgadas dentro da nossa alma, lá no nosso profundo, pelo que é certo, o que é errado. Não é sobre atender a lei ou não atender a lei, sobre fazer o que é bom ou mal. As nossas ações são julgadas pelo que a gente recebe do externo. E a partir disso, é por isso que a gente sente um peso tão grande, mesmo fazendo as coisas que a gente entende que são certas, que são corretas, tá? Aqui tudo bem? Podemos seguir? Vejo aqui falando, a sensação precisa sempre retribuir tudo aos nossos pais, mesmo que seja um fardo. É delicado. Bom, vamos seguir, tá? Então, a gente começa essa primeira parte aqui compreendendo esse movimento de culpa. Quer dizer, sinto um negócio que não é bom, um peso, uma culpa, talvez uma raiva. E isso não tem nada a ver com certo e errado, tá? Segue comigo aqui que a gente vai amarrar tudo. Para concluir um pouco mais desse assunto, a gente precisa entender um pouco aqui de um olhar sistêmico. O que é um olhar sistêmico? É basicamente compreender que nós fazemos partes de sistemas. Por exemplo, você pode não se relacionar com seus pais, você pode não gostar deles, você pode nem saber quem são seus pais biológicos. Mas isso não altera o fato de que você é um produto de 50% do DNA da sua mãe e 50% do DNA do seu pai. Isso é um fato. Ah, mas isso não tem nada a ver comigo, eu nem lembro que a minha família existe. Pois é, até o fato de você não lembrar que a sua família existe forma você, forma quem você é, forma as suas atitudes. Então, a primeira grande lição aqui, fazemos partes de sistemas. Tudo começa com o nosso sistema primário biológico, que é através do nosso pai e da nossa mãe. E ao longo da vida, a gente vai ali se arrumando em outros grupos. O grupo do colégio, da faculdade, do trabalho, o grupo da nossa igreja, da sua religião, de qualquer lugar a gente vai se encaixando. E por que a gente está falando isso aqui? Que todo mundo pertence a um sistema. Porque é primordial que a gente entenda aqui que todos os sistemas têm regras, ainda que elas sejam veladas, ainda que elas não sejam faladas, ainda que elas não sejam super divulgadas e não sejam algo explicitamente mandatório.
E a gente vai compreendendo isso ao longo do tempo. É que nem eu comentei no meu exemplo de quando vim morar com meu esposo. Ninguém falou que era errado, mas a gente sentia, existia algo de desagradar. Por quê? Porque o nosso sistema tem um padrão. E quando a gente começa a romper esse padrão, a gente começa a sentir, tá bom? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu não sei se a câmera vai pegar bem. Agora, os 30 mais vão todos se entregar. Quem sabe o que é isso aqui? Deixa eu ver se assim ela fica retinha. Quem sabe? Isso aqui eu transformei em um quadrinho. Eu mantenho aqui na minha casa. Que é uma memória afetiva. Algo importante pra mim. Gente, vocês não sabem o que é isso. Isso aqui é uma moedinha de chocolate de R$1. Aqui é só a embalagem, não tem chocolate. Mas por que eu trouxe essa moedinha aqui? É isso mesmo, uma moedinha de chocolate, ó. Vou mostrar de novo. Aqui, tá vendo? Isso aqui não é só um quadrinho. Na minha história, isso aqui representa o meu legado familiar e muito dos nossos valores. Quando eu era pequena, eu tinha mais ou menos uns 3 anos, o meu irmão de 5 para 6 anos. Tinha uma época que a minha mãe trabalhava e às vezes ela não conseguia auxílio para que a gente tivesse cuidados durante a ausência dela. Então, em alguns períodos, o meu irmão com 5 para 6 anos, eu com 3 anos, a gente ficava sozinhos em casa. E a minha mãe sempre prezou por ensinar tudo para o meu irmão, explicar para ele. A gente sempre foi muito responsável assim nesses cuidados e ele cuidava de mim. Certa vez, minha mãe foi trabalhar, a gente estava nesses momentos, e aí o meu irmão achou na mesa uma moedinha dessa. E óbvio, com a educação que a gente recebeu, ele ligou para minha mãe. Ele ligou e falou: mãe, eu posso comer a moedinha que tá aqui? E a minha mãe ficou super emocionada. É uma história que nos toca até hoje, porque essa história representa muito dos nossos valores, entre a gente saber que nem sempre tem sobrando, a gente perguntar o que tem, se a gente pode comer, se a gente pode dividir. Isso pra gente é extremamente importante. Então, essa historinha aqui não é só sobre chocolate, sobre um docinho, uma história bonitinha. Ela diz muito sobre os valores da minha família. Minha família tá aqui, ó, eles podem contar. A gente preza por essa divisão, por esse cuidado com o outro, inclusive com as coisas que a gente come. Aqui, ó, a gente não come um negocinho gostoso sem pensar um no outro. Mas, obviamente, isso se estendeu para outros comportamentos na nossa vida. Então, muitas vezes, a gente, no meio das nossas conquistas, da realização dos nossos desejos, dos nossos sonhos, às vezes a gente acaba sentindo um pouco desse negócio de falar: nossa, por que eu tô sentindo essa sensação estranha? Então, muitas vezes, eu não sabia nomear, mas eu sentia algo misturado com uma culpa. Como é que eu podia estar indo num caminho tão diferente? Como que eu poderia viver tudo aquilo sem dividir? Então, eu tô contando isso aqui pra gente começar a compreender coisas que são veladas, que são dinâmicas, que a gente percebe. Ninguém precisa falar pra gente que é certo ou errado, mas a gente compreende, dentro do que a gente acredita, que essas coisas precisam ser repetidas. Quando a gente começa a mudar, a gente sente desconforto. E aí eu vou trazer uma contribuição do Bert. Deixa eu mostrar a foto dele aqui enquanto eu tomo uma aguinha. Para quem não conhece, esse é Bert Hellinger. O Bert, ele foi a pessoa que formalizou e documentou as constelações familiares como ela é conhecida hoje. Mas o que a grande maioria das pessoas não sabem é que o Bert, a maior parte da vida dele, ele chegou a ser padre, ele se tornou filósofo, professor, ele foi terapeuta. E aí o que as pessoas não sabem é que grande parte da vida dele, o estudo dele foi acerca da consciência. Porque ele tinha um grande questionamento, que era o seguinte: como que uma pessoa pode, através de uma consciência que ela chama de boa consciência, ela cometer uma atrocidade? Por exemplo, para defender a minha família, se alguém nos ameaça, na boa consciência de proteção, eu assassino o outro, eu faço mal pro outro. Não é que eu tô fazendo mal, eu tô só protegendo o que é meu. E esse, gente, é o grande movimento, inclusive, que beira acerca das guerras, né? Então é um grupo contra o outro, porque no fim das contas os grupos só querem se proteger. Então, quando o Bert traz essa contribuição das consciências, ele fala assim: opa,
essa consciência, na verdade, ela é pertinente ao que eu tenho do externo. Então, se eu faço algo que condiz com o que esperam de mim, com as minhas crenças, eu me sinto bem, me sinto leve. Se eu faço algo que ameaça essa relação, me sinto mal, sinto peso. Então, ele vai chamar esses dois movimentos de boa consciência. Agrado o meu sistema, é uma consciência boa. Fico ali no que é bom, quietinho, sem atrito. Se eu desagrado, eu tenho uma má consciência. E essa má consciência, vocês vão entender que é o que move os adultos, tá? Então, vamos lá. Quando eu faço algo diferente, ainda que seja certo, eu sinto culpa. E essa é a grande questão que a gente está falando aqui. E aí o Bert, nesse estudo, ele traz uma outra contribuição que ele diz que a inocência é reservada às crianças. Por quê? Às vezes a criança tá ali fazendo uma bagunça, algo errado, e você briga com ela ou chama atenção e ela fala, eu te amo. Por quê? Porque a criança tem essa inocência, ela não vai falar, olha, realmente, eu estava aqui bagunçando as coisas porque eu preciso que você olhe pra mim. Não tem esse movimento, diferente de uma relação amadurecida, onde as pessoas compreendem o que elas estão fazendo para trabalharem essa questão. Então, vamos lá, venho com essa percepção de movimento de culpa através desse peso, e aí eu percebo que eu estou dentro de sistemas, e dentro desses sistemas tem ali algumas regrinhas veladas, e a partir disso é onde vem esse mal-estar. Só que aí, gente, a gente precisa entender que os adultos sentem culpa. O crescimento acontece através dessa má consciência, dessa culpa. Vou dar um exemplo. Imagina que você está buscando um novo propósito na vida e você decide entrar numa missão da ONU, num ambiente, num cenário de guerra. Porque você busca um propósito, porque você quer doar algo de você para o mundo, porque você quer um novo, porque você quer fazer diferente. Me respondam aqui, vocês acham que as pessoas que te amam vão sentir o quê quando você falar que você quer ir numa missão, num ambiente de guerra? Não vai ser bacana, porque as pessoas te amam e elas querem te proteger. E aí você tem duas escolhas, ou você fica quietinho, fica nesse movimento de inocência, agradando, e não vai viver o novo, não vai amadurecer, não vai buscar o seu propósito, ou você fala, olha gente, eu sinto muito, é o que tem pra hoje e eu vou assumir o novo, eu vou desbravar esse movimento dentro da minha vida. E é isso mesmo, Ju, Fabi, desespero, medo, esse que é o movimento. Então, se a gente fica sucumbindo a essas coisas, a gente não atravessa para esse amadurecimento. Eu vou dar um outro exemplo, tá? Pra gente começar a entender essa questão aqui dos grupos. Imagina que na sua família ninguém fuma. O povo não suporta fumante, não gosta de cigarro. E aí, só que no grupo dos seus amigos todo mundo fuma e está tudo bem. Percebam, dois sistemas com duas características, dois desejos ali, ideais distintos. Então, tá bom, eu posso fumar junto com os meus amigos. Se eu acendo um cigarro dentro de casa, no mínimo eu sou excluído, me pedem pai pra fora, tira as criancinhas da sala e não fica bacana. E aí eu vou fumar junto dos meus amigos, tá tudo bem. E aí a gente também vai compreender aqui que essa boa e má consciência, ela não é global. Em cada grupo, a gente exerce esse movimento de aqui eu sinto leveza, aqui eu sinto peso, e aí por isso que às vezes fica essa confusão, essa bipolaridade na nossa cabeça, tá? Então, entendendo até aqui, posso continuar? Todo mundo aí? Bom, vamos lá. E aí aqui, outro movimento, né, que a gente tem dentro dos sistemas. Quando a gente faz algo diferente, a gente sente culpa. E esses sistemas, todos os sistemas têm ideais, mas existe um grande ideal comum entre todos os sistemas. Alguém aqui quer arriscar? Qual que é? Cada sistema tem um ideal, um valor, uma crença, uma cultura, mas todos têm algo que é em comum. Alguém quer arriscar?
Gente, o que os grupos têm em comum todos é a sobrevivência. Para os grupos, quanto mais, melhor. Quanto mais, a gente une mais força. Dentro de um grupo, ainda que uma pessoa tenha que ser sacrificada para que o grupo seja protegido, isso vai acontecer. De novo, os exemplos da guerra. Você manda um soldadinho para a guerra, você sabe que talvez eles morram, mas para proteger a identidade, a característica do grupo, tá bom? E neste ideal de sobrevivência, o que é diferente, quase pertencer, Claudinha, ó. Dentro do grupo que tem o ideal de sobrevivência, tudo que é diferente representa perigo e corre o risco de ser excluído. A questão, por exemplo, o exemplo que eu dei agora do fumante, né? Ai, meu Deus, se aqui não é bem aceito fumar, vai fumar, as pessoas te mandam pra fora. É um movimento de exclusão. Isso é um assunto sério, a gente pode deixar para outra live, porque exclusão gera emaranhamento e a grande causa da exclusão é esse movimento de boa e má consciência. Se representa risco, a gente exclui. Então, a gente vai começar a caminhar aqui para o exercício sistêmico. Para quem entrou um pouquinho depois, percebo por que eu não consigo dizer não, ou por que quando digo sinto culpa. Compreendo que é porque participo de sistemas, dentro de participar de sistemas existe um algo velado e quando eu fico fora desses movimentos é como se algo ficasse em risco e aí pesa muito mais a questão da consciência de estar fazendo algo bom ou errado para o grupo e não para a sociedade. E daí eu vou para um lugar de começar a perceber que se eu sou diferente, eu corro o risco de ser excluído. E é aí que tá o grande peso, porque que tanta gente não consegue sustentar as suas escolhas e falar esse não, tá bom? A gente vai aqui para o exercício sistêmico. Quem entrou um pouquinho depois, quem tiver papel e caneta, deixa aí no jeito. Quem não tiver com papel e caneta, não tem problema, dá pra fazer só na fala, tá? Não enlouqueçam depois. Quem quiser a frase sistêmica me pede, eu posso mandar no privado para cada um. Mas como que vai funcionar? Peguem aí o papel e a caneta. Quem tiver com papel e caneta, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar duas colunas, tá bom? Na primeira coluna, você vai escrever sensação como título. E na segunda, quem? Também como título, tá? Não sai fazendo ainda. Eu vou dar 2 exemplos para vocês compreenderem. Depois eu falo para vocês fazerem a parte de vocês, tá? Tirando a minha família, que deve estar aqui no puro amor e na pura consideração, quem veio de fora veio provavelmente porque esse assunto é um incômodo, gera um incômodo de alguma forma. Então, pensa a situação mais latente que te trouxe aqui para essa live. O que tá te incomodando? Onde que tá esse peso que você não sustenta esse não? Tá? Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu resolvi, sempre passei o ano novo em família, tem a festa combinada, a gente começa a organizar já no meio do ano, e aí de repente eu decido que eu não quero passar o ano novo em família e que eu vou fazer uma viagem com meu grupo de amigos. Quando eu penso nessa situação, eu lembro da minha mãe e penso que ela vai ficar extremamente chateada se eu romper com esse planejamento. Então, como que isso vai vir para o papel? Qual que é a sensação? Vai ficar chateada. Quem? Minha mãe. Tá bom? Então, não precisa escrever todo esse detalhe. Qual que é a sensação? Vai ficar chateada. Quem? Minha mãe. Vou dar um outro exemplo, tá? No meu trabalho, eu fui convidado para trabalhar em outra área ou em outra empresa, mas eu gosto muito do meu líder, a gente tem uma relação muito sólida, uma relação de confiança, e aí eu me sinto mal porque ele vai sentir, talvez um sentimento de traição. Então, qual que é a sensação aqui? Vai se sentir traído. Quem? Meu chefe. Vocês entenderam? Eu posso agora continuar pra gente ir pro exercício oficialmente? Bom, vão entender esse silêncio como um sim. Então, orientações dadas. O que vocês vão fazer? Deixem o papel ali. Eu vou pedir para vocês respirarem fundo. Respira fundo.
traz o corpo, né, para aqui o agora. E aí, essa pessoa que você escreveu no seu exemplo, eu quero que você imagine ela na sua frente. Olha bem para ela. Perceba a sensação. Perceba a pessoa, a sensação. Respira fundo. E agora eu vou falar algumas frases e você vai repetir em voz alta, porque as palavras têm poder e a fala transforma. Tá bom? Fecha o olho, respira fundo, olha bem para a pessoa e vamos lá. Diga comigo. Eu vejo a sua projeção e a incluo na minha jornada. Mas eu sinto muito. Eu já cresci. E não estou aqui para ser o que você quer. Estou aqui para ser o que eu escolho ser. Ainda que eu seja diferente, eu faço parte. Você está no meu coração. Eu vou repetir. Eu vejo a sua projeção e a incluo na minha jornada. Mas eu sinto muito. Eu já cresci. E não estou aqui para ser o que você quer. Estou aqui para ser o que eu escolho ser. Ainda que eu seja diferente, eu faço parte. Você está no meu coração. Respira fundo. Olha aqui para mim. Para quem não sabe, o que vocês acabaram de fazer é um exercício sistêmico. E um exercício sistêmico, a visão sistêmica, ela parte da consciência. Eu percebo a situação, enxergo a sensação e sei a quem ela é relacionada, tá bom? A partir disso a gente dá pertencimento. É quando eu digo, eu vejo a sua projeção em mim, mas eu sinto muito. Eu já sou um adulto, eu escolho e assumo as consequências dos meus atos. Então, consciência, pertencimento, assuma a culpa. Realmente, eu sinto muito. Ela existe, é real, eu sinto esse peso. E aí a gente caminha para esse movimento de solução. Que é de solução quando a gente compreende essa razão para seguir. A grande questão é, a gente não tem medo de dizer não. A gente não tem medo de crescer. Por conta dessa sensação de ser excluído, ainda que de forma velada, na verdade, a gente tem medo de pagar o preço que custa crescer. E muitas vezes o preço é a exclusão, é a solidão, é a falta de apoio e talvez até ser excluído da sua família. Quem estiver aqui que já passou por mudança de religião, de cultura, começou a se relacionar com alguém que é muito diferente do sistema, foi estudar ou trabalhar com algo que foge do padrão, eu tenho certeza que já sentiu isso. Então eu vou repetir, a gente não tem medo do não, a gente tem medo de pagar o preço que custa. Mas agora você já sabe como isso acontece, e adultos sentem muita culpa, porque sem pagar o preço, a gente não consegue passar pela travessia e concluir a nossa jornada. Então, como que eu digo não, afinal, sem sentir culpa, agora que já sei de tudo isso?
sustentando a culpa, deixando ela caber. Não é ficando com raiva, batendo o pé, gerando discussão ou até passando panos quentes. É sustentando a culpa sem se rebelar, assumir com responsabilidade. Isso quer dizer, eu vejo o que você está projetando e eu sinto muito e ainda assim eu escolho fazer diferente. Porque quem não faz diferente não cresce, fica na inocência. O Bert tem a contribuição que ele diz que a inocência reservada às crianças exatamente por conta disso. Depois que você sabe, você não pode fingir que não sabe ou querer desver. Você enxerga para sustentar. E aqui a gente vai caminhando para o encerramento. E eu quero deixar com vocês um trecho de uma escrita do Maturana, que é um dos prepositores da visão sistêmica, que ele diz: não se pode querer transformar o outro. Isso não é um ato de amor verdadeiro. A transformação deve ser feita por cada um de nós e para o nosso próprio bem. Você tem liberdade de escolher com quem quer estar. Gente, quem fica na culpa não prospera. É através dela que você cresce. E quando você compreende que sem sentir esse pesar não tem crescimento, é uma expansão de consciência e você vai viver coisas tremendas. Se você ficou com dificuldade no exercício, se você ainda tem tantas outras questões que você gostaria de trabalhar, eu posso te ajudar com uma sessão de constelação na água. Mas eu vou te contar aqui um spoiler. A constelação não vai resolver seu problema. Ela te mostra. E a minha pergunta não só para a constelação, mas para tudo na vida é: você realmente quer ver? Eu te convido a passar essa travessia. Obrigada para todos vocês que ficaram aqui comigo. Enfim, quero saber depois que vocês pensaram. Me mandem online. Quem ficou mais sensível com o exercício, se recolha. E é isso. Estou à disposição. Muito obrigada e boa noite para cada um de vocês.